Paz seja convosco. Hoje é dia 19 de maio de 2020, terça-feira. E no domingo nós fizemos uma live aqui no canal. E muitas pessoas começaram a compartilhar seus testemunhos. Teve uma irmã, que ela é bem assídua no canal. E ela falou que na situação dela, às vezes, tem dias que ela confessou que ela meio que perde as esperanças de que Deus vai solucionar a causa dela, porque já se passaram muitos anos. E ouvindo essas palavras, o Senhor, Ele me deu um tema. E o tema é: porque muitos desistem no tempo do milagre. Não é porque muitos desistem do tempo, porque muitos desistem do milagre. Mas o Senhor, Ele me deu o tema: porque muitos desistem no tempo do milagre, na espera do milagre. A espera por algo, por alguma coisa, por alguém, ela é uma coisa que por vezes ela nos entristece. A espera, por muitas vezes, ela nos desencoraja. A espera, ela nos desmotiva. Quando nós estamos à espera de algo, nós criamos expectativas por esse algo. E quando a gente vê os dias se passando e nada de diferente acontece, a gente se entristece, a gente se desmotiva. Muitas pessoas, elas desistem no tempo do milagre. Os acontecimentos do percurso da promessa até a realização da promessa de fato é algo que ela mexe com o nosso eu. Esse tempo ele mexe com o nosso psicológico, esse tempo ele mexe com o nosso emocional. E a palavra do Senhor, ela diz que a nossa carne, ela é fraca. O nosso espírito ele é pronto, porém a nossa carne é fraca. E a palavra ela nos relata que nós devemos orar para que nós não venhamos entrar em tentação. E quando a gente se depara com uma prova, com uma luta, a gente entra forte, a gente entra corajosos, né? Sedentos pelo milagre, pela vitória. Mas acontece que existe um tempo do deserto até a chegada da vitória. E nesse espaço de tempo, entre o começo da peleja e a vitória, a gente vai ver que os dias vão passando e as coisas não vão acontecendo e a gente vai se entristecendo, e muitos que começaram cheio de esperança, cheio de força, cheio de vontade, vão desistindo no meio do caminho. Já não tem mais aquela vontade, aquele ânimo, aquela força para orar, para buscar. E os dias vão passando e nós vamos nos enfraquecendo. Mas o Senhor, Ele me fez lembrar de muitas situações sobre pessoas que perseveraram pelo seu milagre. E eu vou citar aqui 2 situações. O paralítico de Betesda, ele esperou por 38 anos o seu milagre. Ele não esperou por um mês, ele não esperou por um ano, ele não esperou por 2 anos, não esperou por 10 anos. Ele esperou por 38 anos. Eu me inscrevi, vou fazer 36 anos, então toda a minha vida e mais 2 anos foi a espera desse homem. E o Senhor também me levou lá para a mulher encurvada. E a mulher encurvada, ela ficou 18 anos sofrendo daquele mal, esperando o milagre. Mas o que tem em comum essas 2 pessoas? Essas 2 pessoas que obtiveram um êxito no seu tempo de espera pelo milagre. Essas 2 pessoas, elas não desistiram. Essas 2 pessoas, mesmo com as suas dificuldades, mesmo na sua prova,
elas não desistiram. E o mais importante, elas estavam posicionadas no lugar do milagre. Elas estavam na presença do Senhor. Elas não desistiram. Você tem estado no lugar do milagre? Você tem se posicionado na presença de Deus, independente dos anos que estão se passando e que você não vê nada concreto que vai acontecer? Você tem buscado o Senhor da mesma forma, com a mesma sede, com a mesma convicção, mesmo passado 2, 10, 20 anos? Você tem promessa de Deus? Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta e ele não é filho do homem para que venha se arrepender. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de concretização de promessas. Aonde você tem estado nesse tempo de deserto? Como você tem buscado a presença de Deus nesse tempo de deserto? Esses 2 exemplos aos quais eu citei, eles esperaram por muito tempo. O que menos esperou foram quase 2 décadas. Mas esses 2 casos, eles têm algo em comum que eles fizeram para que o milagre viesse a acontecer. E que para esse tempo de milagre não viesse os entristecer e não viesse os desanimar. A nossa carne ela é fraca, mas o nosso espírito está pronto. Você tem alimentado mais o seu espírito ou a sua carne? Se posicione na presença de Deus. Aguarde o seu milagre na presença de Deus. Paz seja convosco. Deus abençoe.